pensem, se conscientizem e reflitam bastante qual é a justiça que vocês gostariam de fazer. E principalmente, como é que o destinatário da justiça, como é que aquele que justifica a nossa existência está a elaborar perspectivas, anseios, aspirações, mas também tem, às vezes, um olhar de desconfiança, de descrédito, de desalento em relação às disfuncionalidades da justiça. Nós sabemos pelas nossas estatísticas que estamos todos trabalhando no limite das possibilidades. Mas será que é esse o modelo de justiça que nós pensamos para os próximos 30 ou 40 anos? É a idade útil de vocês. Foi o investimento que o povo brasileiro fez em cada um de vocês. Todos nós temos atrás de nossa história, além do desempenho pessoal, do esforço, uma dose consistente de investimento da sociedade. A justiça custa bastante, a justiça é um equipamento dispendioso e a justiça precisa dar retorno. Depende do Poder Judiciário implementar a democracia participativa no Brasil. Fazer com que as pessoas não só recebam as decisões como benesses, como doações naquele sistema de bolsa disso, bolsa daquilo, de repente uma bolsa justiça, é esse o caminho aparentemente que está sendo criado, não é? Ampliação exagerada do acesso. Seria interessante que fosse a justiça. Na verdade, nós estamos ampliando o acesso ao judiciário, sem nos empenhar em que as pessoas aprendam a dialogar, aprendam a discutir e assumam um protagonismo que delas fará senhoras protagonistas da sua vida e não objetos da decisão do Estado juiz. Então é muito importante que a gente ouça a voz. Nós já ouvimos aqui há algum tempo a nossa preocupação, a nossa reflexão sobre a voz das ruas. Nós fizemos aquele seminário, Maria Tereza veio, né, pensando sobre como refletir em relação àquele outono paulista e brasileiro, das pessoas nas ruas gritando, primeiro por 20 centavos, depois ampliando difusamente esse protesto. Agora nós vamos ter uma oportunidade ímpar, o privilégio de ouvir pessoas que têm alguma coisa a mais a dizer. Não é a voz das ruas, é a voz da erudição, é a voz do pensamento mais elaborado, é a voz daqueles que estão antenados com uma realidade que às vezes nós, porque estamos envolvidos no processo, naquela preocupação imensa de cumprir as metas, não é? Nós todos estamos sob o signo da produtividade e às vezes nós não conseguimos ouvir essas vozes. E eu queria agradecer muito a vocês, pedir que aproveitem essa oportunidade. Nós não conseguiríamos reunir um conjunto de pensadores tão profundos, tão importantes, tão interessantes, se nós vamos ter esse privilégio de, numa manhã, ouvir a opinião deles, e que depois isso caia como uma semente na nossa consciência, que nós trabalhemos isso, nós elaboremos e extraiamos as nossas próprias conclusões. Eu aproveito, estou me despedindo da Corregedoria Geral da Justiça, termina o mandato nesse biênio, a colaboração de todos, aqueles que eu encontrei nas visitas correcionais, aqueles que mandaram propostas, aqueles que fizeram sugestões. É assim que se deve trabalhar, em equipe. Nós somos um corpo e ninguém administra sozinho, nós precisamos de todos.
Não há uma instituição no estado de São Paulo que tenha tanta erudição, tanto entusiasmo, tanto preparo técnico como a magistratura. Vamos cimentar esse preparo com a vontade de mudar a justiça e nós vamos fazer uma verdadeira revolução. E as revoluções começam assim, com pequenas ideias, pequenos passos, grupos interessados. Vamos ver se daqui nós fazemos uma revolução para melhorar cada vez mais a justiça brasileira. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, bom dia. Bom, eu queria começar por prevenir vocês sobre como me ouvir, que tipo de filtro vocês devem aplicar para isso. A minha trajetória pelo jornalismo se deu por aquela vertente que o Raymond Aron definia como a de um espectador engajado. Buscar a verdade com todo o empenho e a mais firme disposição de desconfiar de toda resposta fácil demais que subir para a minha cabeça, ok, isso é inegociável. Mas fingir neutralidade, como está na moda hoje nas escolas de jornalismo por aí, para mim é uma forma dissimulada de falta de isenção. Embaça muito mais do que esclarece. Então, a chave para filtrar o que eu digo é por aí. A história da construção da democracia tem sido o objeto de estudo da minha vida, nos últimos 10 anos, ou mais que isso. Desse esforço, eu concluí que, entre todas as outras vertentes experimentadas pela humanidade, a democracia é o estágio moral e eticamente mais elevado que é possível alcançar na organização das relações humanas. Eu gosto sempre de dizer que a história é a psicanálise da sociedade. Tanto individual quanto coletivamente, a gente só conquista a condição de alterar o nosso próprio destino depois de entender muito claramente como foi que a gente se transformou naquilo que a gente é. A primeira coisa que eu constatei nesse meu mergulho na história da construção da democracia é que a estruturação de um determinado ordenamento jurídico é sempre o elemento fundador desse processo. E é isso que me amarra a vocês. Jornalistas, juristas e democracias não podem viver uns sem os outros. E vou fazer então algumas observações também sobre essa crise que o Pedro acaba de descrever, a partir de um certo repertório, não é, que vem da minha área, e tentar então estabelecer algumas condições para que nós possamos compreender, né, o mundo em que vivemos, quer dizer, a crise pela qual estamos passando. Né? Se nós percorrermos assim muito tematicamente a história, percebemos que houve sempre uma variação nos modos de vida adotados pelas diversas civilizações. Né? Eu diria que, do ponto de vista assim, muito resumido, né, poderíamos falar em 3 desses modos de vida. O primeiro modo de vida seria aquele que ocorreu numa união muito orgânica, né, entre a comunidade política e o indivíduo na Grécia, sob a égide de uma ética pela qual a filosofia foi reinstaurada. A amplitude dos grandes impérios, né, primeiro o macedônico de Alexandre, depois o romano, impedia que o indivíduo pudesse interferir de maneira direta nos destinos da sua comunidade. Né? O indivíduo não tinha mais como fazer política. Então ele voltou-se para a ética. Foi a primeira vez em que houve a separação entre a dimensão da ética e a dimensão da política. Uma separação que continua existindo até hoje, com as consequências que nós todos sentimos. Né? A seguir veio o modo de vida religioso, né, com o triunfo do cristianismo e uma civilização que nós costumamos chamar de cristandade. Né? O cristianismo, a religião, a cristandade, uma civilização
formada a partir desses valores, né? E que durou, por exemplo, por toda a Idade Média. E finalmente chegamos àquilo que mais nos interessa, né? Que é aquilo que vivemos até hoje e começou com a modernidade, que é o modo de vida científico e técnico, né? Próprio, então, do nosso tempo, próprio do nosso processo civilizatório, né? E que tem como vetor principal a ideia de que o indivíduo pode se emancipar pela razão. Ele pode conseguir tudo o que ele quiser se houver a liberdade de pensamento. E principalmente ele pode conseguir, do ponto de vista ético, a felicidade, a realização humana, se ele souber conduzir de maneira adequada a sua própria razão. Isso é possível. Isso é possível porque os pensadores do século XVIII, por exemplo, eles adotaram o pressuposto de que a humanidade progride. E, na verdade, ela progride tal como uma pessoa, um indivíduo progride. O indivíduo passa pela infância, pela adolescência e chega à idade adulta. A humanidade também. Ela começa sendo tutelada, não podendo exercer o seu pensamento e sua liberdade de maneira completa. Depois ela passa para a adolescência, que é um entusiasmo com a liberdade e a descoberta de que se pode pensar por si mesmo. Né? Isso, de um lado, é bom, de outro lado, provoca certos exageros. Né? Esse exagero em filosofia se chama metafísica, né? Que é a possibilidade de pensar o que você quiser. Né? E finalmente chega, segundo essa ideia do século XVIII, a maturidade, a idade adulta, em que o indivíduo, então, ciente da sua liberdade, consciente dela, a exerce com responsabilidade. Então chegaremos assim a um estado de plenitude, né? A vida adulta consciente, livre e responsável, e a plena confiança no conhecimento teórico e nas práticas morais, que são todas elas conquistadas a partir desta liberdade de pensamento. Né? O meu olhar é um olhar institucional a partir da ciência política. Então eu vou me permitir fazer algumas reflexões, que são algumas reflexões que eu chamo de desafios porque eu saio da área de conforto daquilo que é normativo. Quando nós temos o aspecto normativo, de uma certa forma, nós temos um conforto, porque nós sabemos exatamente o que é e o que não é. Neste caso, eu quero apresentar algumas reflexões. Algumas reflexões tentando mostrar como é que se dá esta relação entre a justiça, ou o poder judiciário e a sociedade, e como é que, do ponto de vista institucional, nós podemos dizer que tanto a identidade do juiz como a questão ética sofreram modificações no decorrer do tempo. Então, eu apontaria 3 momentos, ou pelo menos 3 padrões distintos nesta relação. O primeiro deles é aquele padrão estipulado ou nascido do Estado de Direito, do Estado liberal. O segundo é o da democracia constitucional e o terceiro é do Estado de bem-estar social. Então, eu quero falar primeiro deste primeiro padrão que eu estou chamando do padrão liberal. Neste padrão, nós temos uma figura que nasce a respeito da identidade do juiz, ou seja, qual seria o modelo ideal de juiz? Qual seria aquele personagem que deveria, de alguma forma, personificar o ideal de justiça e, portanto, aquele ideal de ética que deveria aparecer no Estado liberal, no Estado democrático de direito? Se nós olharmos em relação ao passado, ou seja, aquilo que o Estado democrático, do Estado liberal de direito trouxe, nós temos uma revolução. Por que é uma revolução? Porque a justiça não é mais pronunciada pela boca da lei, pela boca do rei, mas é alguma coisa que se diz a respeito da lei. Então nós temos aí um princípio de neutralidade, que é muito importante, um princípio de imparcialidade, ou seja, não importa quem é o indivíduo que está sob julgamento, nós temos essa ideia da imparcialidade. É por isso que se dizia que o juiz era a boca da lei, ou seja, ele não faz a lei, ele não tem
ele não tem preferências, ele é um indivíduo que está distante das mazelas do dia a dia. Então, o melhor juiz é aquele que assume por inteiro aquilo que o professor Franklin dizia a respeito da racionalidade. Ele é um ser tão racional que a racionalidade se opõe aos interesses, aos partidarismos, às inclinações, e o mundo real é quase que um mundo inexistente, porque aquilo que existe é aquilo que está nos autos, aquilo que não está nos autos não existe. Então, a realidade se transforma, ela é transfigurada naquilo que está escrito nos autos. Então, o mundo, de fato, o mundo concreto, ele é apagado. E o juiz, como tal, também, ele é um ser imparcial. Ele é um ser anódino. Qual é a ética que melhor corresponde a este modelo? É aquela do juiz absolutamente imparcial, é aquele que sabe ler a lei e aplicar a lei, ele aplica a lei da mesma forma, independentemente se se trata de rico ou pobre, servo ou senhor, não importa a qualificação do sujeito. O que importa é a ideia de que esta lei tem que ser aplicada de forma absolutamente imparcial, e a ética que corresponde a este modelo é a ética da imparcialidade, a ética da neutralidade, a racionalidade. Ou seja, se acredita no iluminismo na racionalidade, o ente que mais corporifica esta racionalidade é exatamente o juiz. Bom dia a todos. O título da minha palestra é A Moral, a Lei, a Ética e a Religiosidade na Filosofia, no Direito e na Psicologia. Cumprimento os juízes e idealizadores deste evento pela coragem cívica de buscar um olhar externo para a sua profissão, porque frequentemente nossa sombra dificilmente pode ser vista por quem está ao nosso lado. As considerações que aqui exporei são feitas por um leigo em direito e podem ser beneficiadas pelas correções e aperfeiçoamentos dos profissionais especializados. A ética, a moral e os arquétipos. Nesta palestra, por meio da diferenciação conceitual entre a ética e a moral, buscarei as luzes do direito e da psicologia para ajudar a filosofia na tarefa de resgatar a linha divisória entre o bem e o mal, tão ofuscada na modernidade. Nem a moral, nem a ética foram inventadas pela história. Elas são arquetípicas e correspondem a duas necessidades intrínsecas da natureza humana. A moral tem a finalidade de regulamentar o comportamento social. A ética sempre existiu para relacionar o indivíduo e a sociedade com o potencial pleno do seu desenvolvimento dentro da relação entre o bem e o mal. Ao registrar a consciência coletiva característica das muitas religiões e relacioná-las com várias escolas e tradições do direito na perspectiva arquetípica, temos um denominador comum para compreender e diferenciar a moral e a ética pela psicologia. A modernidade trouxe a globalização da cultura de consumo e uma grande liberalização dos costumes. O lema "cada um por si, com ou sem Deus" instalou-se em muitas sociedades, junto com a decadência dos valores humanos. O iluminismo e sua resultante política na Revolução Francesa separaram a religião da ciência. Eles dissociaram o subjetivo do objetivo e criaram o materialismo do século XIX. Junto com o subjetivo, foram eliminados também do método científico o sentimento, a intuição, a fé, a motivação e a vivência emocional, racional e irracional da totalidade. O subjetivo e o objetivo são irmãos gêmeos. E por isso,
Sua dissociação jogou fora um dos gêmeos, junto com a água suja do banho que levou embora a tirania da Inquisição. Dentro da dissociação materialista, a ética, que envolve a relação racional e emocional com a totalidade, foi reduzida à moral, formulada pelas leis para regulamentar a ordem social. Então, eu sou da área de estudos da linguagem, sou da área de letras, e a minha fala vai ter duas partes, uma mais descritiva, para formular um problema, e a segunda parte mais conceitual, um pouco mais teórica. Mas a minha preocupação é justamente pensar o problema da ética do juiz a partir da perspectiva dos estudos da linguagem, e pensar a importância da palavra, a importância da linguagem para a sentença e para a própria imagem do juiz. Então, eu vou começar falando de algo que eu acompanho bastante, que é a produção de imagens na indústria cultural. A presença da indústria cultural, a força da produção em televisão, em música, em cinema, ela tem um enorme impacto sobre a sensibilidade, os valores, com as prioridades e os interesses do público, né? E é sempre bom acompanhar com certa atenção em que medida elementos de caráter político, elementos de caráter social podem estar sendo elaborados de uma perspectiva conservadora ou de uma perspectiva crítica, né? Então, sala de aula, para nós, isso é muito comum, esse tipo de reflexão. E então eu preparei aqui um pouco uma reflexão sobre a imagem do juiz na indústria cultural, né? E gostaria de falar sobre isso aqui brevemente. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, que eu tendo a pensar que a gente poderia estabelecer convenções do que seja a ficção sobre o trabalho do juiz atualmente na indústria cultural. Eu estou pensando principalmente em duas formas de expressão: os seriados de televisão e as telenovelas. Quem acompanha a TV a cabo e gosta de ver seriados deve já ter observado facilmente que seriados sobre tribunal, seriados sobre a esfera jurídica, fazem muito sucesso, né? Sempre dentro daquelas listas, aqueles rankings de programas mais assistidos na TV a cabo, eles estão lá, né? Então, ultimamente a gente tem visto em cartaz na TV a cabo Boston Legal, The Practice, Family Law, The Good Wife, Murder One, Law and Order Special Victims Unit, Law and Order Criminal Intent e assim por diante, né? Então isso ocupa um espaço de fato muito expressivo dentro da grade da TV a cabo. Então, a gente pode analisar justamente o que está proposto nessas narrativas e pensar algumas convenções e as consequências disso para a imagem do juiz perante o público, né? Uma convenção que eu gostaria já de estabelecer é o seguinte, é que, de modo geral, quase todos esses seriados têm a mesma estrutura narrativa básica para cada episódio. Essa estrutura consiste em, num primeiro momento, apresentar um problema que surge, um conflito, que em geral está associado à morte de alguém, ao sofrimento de alguém, ao desaparecimento de alguém. Aí então aparecem as estratégias pensadas, né, da perspectiva jurídica, a partir dos advogados, para lidar com esse problema e obter uma solução esperada. E então virá o que será o clímax da narrativa, que é a parte do tribunal, que em geral, assim, num episódio de 1 hora, vai durar pelo menos 20 minutos. E aí varia, na parte final, a apresentação das consequências do que aconteceu no tribunal, que vão variar aí desde uma festa de comemoração, porque o caso foi vencido, até uma situação de solidão isolada e agônica do advogado em questão. O que acontece aí nesse cenário, de modo geral, é o seguinte: o juiz, ele aparecerá sempre de um modo relativo à construção da imagem dos advogados. Então, em todas essas séries aqui, os protagonistas são os advogados, os promotores, e não o juiz.
E na parte justamente da narrativa, em que é preparada uma tentativa de solução para o problema inicial, há uma larga discussão, muito constantemente, dos advogados sobre qual juiz poderá assumir esse caso e então como será feito o trabalho, né, de persuasão do juiz. Nesse sentido, então, esses seriados eles colocam estereótipos de juízes baseados em recursos de melodrama, justamente, recursos que são do gênero dramático da série de TV, que supõem exageros quase sempre, né? Então, esses estereótipos são estereótipos quase sempre marcados por um excesso. Uma mania muito constante, um tique nervoso, uma forma facial de ironizar com tudo que está à volta, um desprezo por todo mundo, ou então uma ingenuidade meio infantil, em suma. Os juízes, eles de modo geral, são apresentados como figuras, muitas vezes, um pouco neuróticas, né, um pouco obsessivas, e praticamente sempre como figuras que são muito suscetíveis ao discurso do outro, né? Sim, são muito pouco autônomas do seu pensamento, né?